Beleza? Bora lá, galera? Então nós vamos complementar aqui a aula dentro daquele contexto das chamadas consequências da União Ibérica, tá? Que é a questão agora da expansão territorial. Então, o que eu queria que vocês observassem? A União Ibérica, ela se inicia no século XVI. Está entre o 16 e o 17. Está entre o 16 e o 17. 1580, 1640. Correto? O que eu procurei trabalhar com vocês nas aulas anteriores? Durante a União Ibérica 1580 a 1640, o rei de Espanha é rei de Espanha e Portugal. Portanto, as colônias portuguesa e espanhola no continente americano e as demais feitorias portuguesas na África e na Ásia estão sob controle não da Espanha, mas de um rei que é espanhol. Então você passa a ter uma aproximação maior entre portugueses e espanhóis nessas áreas, principalmente no continente americano. Eu não gosto de falar que o Tratado de Tordesilhas ele desaparece nesse momento, mas ele não tem muito sentido em dividir o que é o lado português e o que é o lado espanhol. Uma vez que portugueses podem estar presentes na área espanhola e espanhóis podem estar presentes nas áreas portuguesas. A atração maior foi de portugueses para as áreas espanholas, muito mais do que espanhóis para o lado português, porque as áreas espanholas, enriquecidas nesse momento em algumas regiões, enriquecidas nesse momento com a descoberta dos metais preciosos e com o estímulo às atividades comerciais, atraem portugueses, principalmente na região sul, né, que nós sabemos que é ali o Rio da Prata, onde já batemos esse papo, onde fica onde hoje é a Argentina e Uruguai, que era a principal porta de entrada dos espanhóis para a bacia platina e a partir dali se estender para aquela região interiorana da América do Sul, chegando inclusive à região da Cordilheira dos Andes. Bacana? O que nós vamos trabalhar nessa aula? É importante você perceber que entre o século XVI e o século XVII nós temos o Tratado de Tordesilhas, Norte e Sul, e nós temos o litoral atlântico, o litoral banhado pelo Oceano Atlântico, que são as porções portuguesas. E aqui o restante, teoricamente pelo Tratado de Tordesilhas, são as áreas espanholas. Só que não nos esqueçamos que com o passar do tempo, eu vou ter uma ocupação nessa região ao norte do Brasil das Guianas, a francesa, inglesa, holandesa. Não nos esqueçamos que eu tenho Venezuela, Colômbia, Equador como países amazônicos também. Então eu também tenho a presença da Espanha, a presença espanhola, e aqui nós temos a presença portuguesa. Então, nós temos a presença de Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França, que são as 5 monarquias europeias que participam do processo da expansão marítima e colonização do continente americano, independente do Tratado de Tordesilhas. O que nós vamos trabalhar hoje aqui? Portugal, principalmente em relação aos franceses, durante anos, séculos, vão disputar aqui regiões amazônicas, principalmente próximos à foz do Rio Amazonas. Dominar a foz do Rio Amazonas, dominar a entrada do Rio Amazonas, de certa maneira, é procurar estabelecer um controle sobre parte da bacia amazônica que banha a floresta amazônica. Então, fundamental do ponto de vista estratégico, geopolítico para Portugal e os demais países europeus. Inclusive a própria França, que vai disputar com Portugal aquela região durante muito tempo. Nós vamos estudar, como conclusão desse processo, os tratados do século XVIII, como, por exemplo, o Tratado de Utrecht, entre França e Portugal, estabelecendo o Rio Iapoque como limite para possessões portuguesas e possessões francesas. Depois a gente trabalha esse assunto. Nesse momento, o que eu quero trabalhar com vocês? Nesta região norte, então quando eu usar a referência norte, sul, leste, oeste, nordeste, é mais uma referência com o Brasil dos dias de hoje. Quando falamos norte, eu estou falando aqui da região amazônica. Nessa região amazônica, Portugal procura se fazer presente para delimitar esse território como sendo seu perante as demais nações europeias, que também têm interesses nessa região. Daí o destaque para a fundação de fortes militares. Daí o destaque para o surgimento dos fortes militares.
Forte militar. Militar é a presença do próprio Estado. No caso aqui, do Estado português. O que Portugal vai fazer nesse momento? Usando principalmente o rio Amazonas, mas não apenas o rio Amazonas, porque nós temos uma quantidade enorme de rios na região, né, a bacia hidrográfica da Amazônica, nós vamos ter o rio Amazonas e muitos de seus afluentes utilizados por portugueses como forma de se interiorizarem na floresta. À medida que eles chegam a um ponto que se considera estratégico, do ponto de vista militar estratégico como demarcação territorial, Portugal firma um forte militar. Né? Meio que brincando, dizendo o seguinte: deste forte militar, eu não deixo que outros países europeus avancem. E eu passo a considerar que deste forte militar até o litoral atlântico, todas essas terras me pertencem, independente se houve ou não um processo de colonização. Então é uma forma de delimitação territorial, sim, dos países europeus, e no caso aqui de Portugal. Correto, galera? Por isso que na região da floresta amazônica, na bacia amazônica, né, do rio Amazonas, nós temos a fundação de uma série de fortes militares portugueses como forma de delimitar a presença do Estado português perante os demais países europeus. Outra questão importante aqui é a questão das missões jesuíticas. É a questão das missões jesuíticas. Nós já trabalhamos isso daqui. A presença de missões jesuíticas é a presença da própria Igreja Católica no processo catequizador. Então nós sabemos que essas missões elas estão aqui com o objetivo de catequizar, evangelizar, cristianizar populações nativas. Só que, como nós trabalhamos nas aulas anteriores, essas missões jesuíticas catequizadoras das populações nativas também têm seus interesses econômicos. Também têm os seus interesses econômicos. Quais são os interesses econômicos das missões jesuíticas dentro da floresta amazônica? A coleta das drogas do sertão. A coleta das drogas do sertão. Nós já trabalhamos. A palavra aqui, drogas, seria o quê? Plantas, raízes, que do ponto de vista farmacológico pode ser utilizado como remédio, ou produtos que podem ser utilizados como alimentos e temperos. Portanto, essas drogas do sertão, coletadas na floresta, elas são vendidas na Europa, gerando uma forte margem de lucro para essas ordens religiosas. Quem é que faz a coleta das drogas? Pelos nativos. Nós estudamos isso já. Então, os nativos, as populações nativas indígenas, que têm o conhecimento da floresta, daquilo que pode ou não ser consumido, daquilo que pode ou não ser usado como um remédio, um farmacológico, né? Eles estão sendo explorados em seu conhecimento e no trabalho da coleta. Como esse produto é vendido na Europa e não gera lucros aos indígenas, mas sim à ordem jesuítica, às ordens religiosas, há sim aqui um processo de exploração da mão de obra e do conhecimento desses nativos. Onde houver uma missão jesuítica portuguesa, Portugal considera como uma presença portuguesa na floresta amazônica. Então o próprio Estado português estimula esse processo catequizador aqui nesta região, correto? Então falou em região norte, falou em região amazônica, vocês vão destacar a presença dos fortes militares e das missões jesuíticas. Fortes militares portugueses, missões jesuíticas portuguesas, como forma de demarcar um território português perante os demais países europeus. Outra região importante que nós vamos destacar aqui, galera, é o atual Nordeste brasileiro, que na época ainda compunha, que chamava-se região Norte também, né? Mas nós vamos falar aqui do atual Nordeste brasileiro. Já trabalhamos esse assunto também. Nós sabemos que no atual Nordeste brasileiro, a principal atividade, mas não única, é a açucareira. É a atividade açucareira. Sempre houve junto à atividade açucareira a presença da pecuária. Sempre tivemos aqui a presença da pecuária. A pecuária como uma atividade complementar. Como uma atividade complementar
a atividade açucareira. Como que a pecuária é um complemento à atividade açucareira, que é a atividade principal? Nós já estudamos isso, sabemos que ela é a principal, porque é ela que gera lucro, ela que motiva o próprio início do processo colonizador, correto? A pecuária é um complemento como alimento. Né? É o leite da vaca, é a carne do animal, como força motriz. Como força motriz para mover algo, como por exemplo, as moendas, nós já estudamos, chamados trapiches, que muitas vezes se utiliza do boi para fazer com que a engrenagem, a moenda seja mexida, movida, ou os carros de boi, que é um importante meio de transporte de carga, inclusive da própria cana, da própria açúcar. Eu posso usar a pecuária como instrumento, tirar deles instrumentos, então do couro, do chifre, do casco. Eu posso fazer uma série de instrumentos de trabalho e por aí vai. Ou seja, a pecuária é um processo complementar da atividade principal açucareira, como alimento, força motriz, instrumento de trabalho. Porém, num certo momento, esta pecuária, que é um complemento à economia açucareira, ela inicia um processo de expansão em direção ao interior. Ela vai passar por um processo de interiorização. Vai passar aqui por um processo de interiorização. Esse processo de interiorização será pelo interior do atual Nordeste. Pelo atual Nordeste brasileiro. Então, tomar muito cuidado em exercícios. É muito comum nos exercícios colocar lá o mapinha da América Portuguesa e colocar manchinhas para o aluno identificar. Por exemplo, quando aparecerem manchinhas de presença portuguesa aqui, floresta amazônica, fortes militares e missões jesuíticas que nós estudamos. Quando aparecer uma manchinha muito próxima aqui à faixa litorânea, não na praia, mas muito próxima à faixa litorânea, é a atividade açucareira, para facilitar a questão do transporte. Quando você pega algumas manchinhas já em direção ao interior do que hoje é o atual Nordeste, aí é a questão da pecuária num processo de interiorização, a pecuária num processo de expansão pelo interior. Por que haverá essa interiorização? Por que começam a surgir fazendas criadoras de gado? Em sociedades de mercado, o aumento ou diminuição de determinadas mercadorias e produtos se dá pelas leis do mercado, oferta e procura. Se você começa a ter um aumento do número de fazendas criadoras de gado, é porque está havendo um aumento, uma procura maior pela carne, do ponto de vista alimentício. Então, começar a criar gado para o mercado interno gera lucro a quem o cria. Então, é uma importante atividade econômica interna da colônia. Correto, galera? Que é o surgimento das chamadas fazendas criadoras de gado. São as fazendas criadoras de gado. Essas fazendas criadoras de gado que começam a se expandir para o interior, para suprir o mercado interno, para suprir as demandas do mercado interno. Então, história é uma coisa bacana, causa e efeito. Se eu tenho um aumento do número de fazendas criadoras de gado se expandindo pelo interior para suprir as necessidades do mercado interno, é porque este mercado interno ele está em expansão. O que está em expansão nesse mercado interno? O consumo. Se você tem um aumento do consumo, você passa a ter um aumento da oferta. Né? É uma questão clara das relações de mercado que nós temos. Então você começa a ter as fazendas que criam gado no interior, não mais como um complemento aos engenhos. Não que dentro do engenho você não tenha mais gado,
Absolutamente nada. Claro que você vai ter o boizinho que vai puxar o moinho no carro de boi, a vaquinha que você vai tirar o leite, mas o grosso, em termos de oferta de carne para o mercado interno, é a partir dessas fazendas criadoras, que no Nordeste foi fundamental para esse processo de expansão, que encontrou inclusive nas tribos indígenas que viviam ali uma natural e legítima resistência, e novamente os confrontos entre os portugueses e os indígenas. Muitos desses índios, inclusive, recuados no interior depois do processo de ocupação portuguesa ali da faixa litorânea. E novamente conflitos a partir daquilo que chamamos de guerras justas. O que é guerra justa? Se você me ataca, eu ataco você, em forma de me defender. Você é meu inimigo, meu prisioneiro de guerra. Você pode ser morto ou escravizado por mim. Então é uma forma de destruir tribos indígenas e inclusive de escravizá-las. É uma maneira que o Estado português e a própria Igreja Católica, de certa maneira, vão aceitar, vão legitimar. Correto, galera? Outro fator importante e fundamental que nós vamos ter aqui, em termos de expansão para o interior, só mais um detalhe. Nessas fazendas criadoras de gado, existe muito exercício que trabalha a seguinte questão, brincando com o aluno. Predomínio do trabalho escravo ou trabalho livre? Predomínio do trabalho livre. Aqui nós vamos ter o predomínio do trabalho livre. Tá? Então toma cuidado com isso, que nós temos vários exercícios trabalhando essa questão. Nas fazendas criadoras de gado que começam a surgir no interior desse Nordeste para suprir as necessidades do mercado, há um predomínio do trabalhador livre, não do trabalhador escravizado. Correto? Beleza? Outro fator importante que nós temos que trabalhar aqui e encerrar esse assunto é a questão do bandeirismo. É a questão do bandeirismo. Esse bandeirismo, galera, é um termo que vai surgir fazendo uma referência aos moradores da região de São Paulo. Desculpa. O que nós vamos trabalhar aqui? O bandeirismo, eu vou fazer uma referência à capitania de São Vicente. Por isso que muitas vezes os paulistas bandeirantes são chamados de vicentinos. Os bandeirantes, a partir da capitania de São Vicente, a partir de São Paulo, do povoado da vila de São Paulo, nós teremos um importante processo de interiorização, principalmente atrás da procura pelos metais preciosos. Esse é um assunto em que nós vamos aprofundar através das missões, através das expedições à procura de metais preciosos, captura do índio, criação do índio como trabalhadores escravizados, mas principalmente a procura por metais preciosos. Beleza? Aí depois a gente continua.